pessoal, tudo bem? Chegamos no nosso último vídeo sobre o tema do imposto de renda retido na fonte, né, de pessoas jurídicas para pessoas jurídicas, né? Então, conforme prometido, né, estou chegando aqui ao quinto vídeo, né, gravei 5 em partes, né, para não ficar assim muito pesado esse assunto. E dessa forma, a pessoa, quando tiver dúvidas, né, em determinado assunto, ela já vai direto, assistir só aquele vídeo, não precisa ficar muito cansativo assistindo um vídeo integral, vamos dizer assim, né. Então, eu espero que esteja ajudando vocês aí. O nosso tema deste IR, conforme eu já expliquei nos outros vídeos, né, é uma retenção que se refere a uma antecipação de parte do imposto de renda, né. Esta retenção foi criada aí pelo governo federal, até mesmo porque ele que tem a competência para criar esses tipos de retenções, e é claro, também pelo fato do imposto de renda, ele é da União, ele é federal, né? Então, por isso que é o governo federal que tem essa competência para fazer esse tipo de retenção. Então, vamos lá, vamos dar continuidade agora, vamos ver aqui o final deste assunto, né? Nós vamos falar agora aqui sobre a parte de retenção nos consórcios, SCPs, vamos ver aqui uma parte da contabilização dessas retenções, né, no tomador e lá no prestador. E também vamos falar aqui quanto a recolhimento a maior ou indevido, né, ou a menor. E aí a gente encerra esse tema aqui. Então vamos começar aqui falando dos recolhimentos, né, a maior. O que vai acontecer? Se o se o tomador de serviço, ao fazer a retenção, fizer uma retenção de um valor a maior, né, for cobrado um valor a maior lá do prestador, o que ele tem que fazer? Ele tem que devolver essa diferença para o prestador, né? De uma certa forma não lhe pertence. E ele tem que observar que, se ele fez uma retenção a maior, ele chegou a pagar este valor também a maior, ele vai ter que retificar lá as declarações, né? As quais ele terá informado essas retenções e devolver aí a diferença, né, para o prestador. No caso de pagamento indevido, né, pelo tomador, pelo tomador deverão ser objeto de pedido de compensação e restituição via perder conta. E com isso ele solicitar aí a anuência lá do prestador. Então, se ele fez um pagamento lá de uma retenção indevida, ele vai ter que pedir lá a anuência do prestador, né? Tem que ficar atento quanto a isso. E o recolhimento, se for feito a menor, se o tomador fizer uma retenção a menor, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que solicitar o principal lá do prestador, olha, me passe aí a retenção, a diferença da retenção, me mande o valor principal aí dessa diferença. E é lógico que a atualização, né, multa, juros aí, o tomador vai ter que arcar com isso. E é óbvio também que ele vai ter que fazer as regularizações lá das declarações, se porventura já tiver declarados, né, para a Receita Federal. Então ele terá que fazer essa correção aí, ok? Outra coisa, né, que precisa aqui deixar claro, essas retenções aí de IR, elas serão informadas para a Receita Federal na própria DCTF do tomador de serviço. Então, o tomador, todo mês, ele tem que fazer lá a DCTF dele, que é a Declaração Cadastral de Tributos Federais. Então, junto com as informações dos tributos dele, do tomador, ele vai declarar também essas retenções aí, vão para a Receita Federal estas informações. O que vai acontecer? Por sua vez, no ano seguinte, este tomador, ele vai fazer a DIRF, que é a declaração lá, né, a declaração que vai gerar o informe de rendimento para que o tomador encaminhe lá para o prestador. Então, essa DIRF normalmente ela é entregue, né, sempre no mês de fevereiro, normalmente até o último dia do mês de fevereiro. Então aí os tomadores vão preparar essa declaração, vai declarar todas ali as fontes, né, as empresas que eles fizeram as retenções. Neste caso aí vai ser fornecedor por fornecedor, né, é diferente da DCTF. Lá na DCTF ele junta tudo que ele fez de retenção lá nos códigos e informa lá por código, né, agrupado. Agora aqui na DIRF não, é por prestador, ele vai gerar e vai mandar o informe de rendimento, que pode ser por e-mail. Sendo por e-mail, não precisa da assinatura, né, do responsável. Se for pelo correio, tem que ter assinatura. Então, na parte das declarações, é isso. O que precisa deixar claro aqui também é que
Os tomadores de serviços, as pessoas jurídicas, né, quando elas estiverem aí contratando os determinados tipos de serviços que vão sofrer a retenção na fonte e for por empresas consorciadas, vamos dizer assim, essas empresas consorciadas, elas são criadas com base no artigo 278 e 279 da Lei 6.404/76, né, a Lei das SAs. Então, assim, esses consórcios, eles se juntam aí, né, duas ou mais empresas para, por exemplo, tocar um determinado empreendimento. Então, existem aí várias situações. Às vezes, cada consorciada que vai tocar a sua parte no empreendimento, ou elas vão nomear uma das empresas ali, que seria a empresa líder, para gerenciar todo o empreendimento, aquela empresa líder fica sendo a responsável, ou até mesmo o próprio consórcio fazer toda a movimentação no CNPJ deste consórcio, que antigamente ele não tinha personalidade jurídica, mas as coisas estão mudando aí, já ocorreram, né, várias alterações. E então hoje os consórcios também já estão se movimentando aí no próprio CNPJ. O que acontece é que se elas de repente, cada consorciada, né, for tocar a sua parte no empreendimento, o prestador vai emitir uma fatura com a participação de uma, vai para ela, e a outra metade vai para a outra, né, de acordo com a participação aí, cada um vai seguir todas essas normas que eu expliquei para vocês aí nos vídeos anteriores. Se for a empresa líder, ela que vai fazer aí a retenção única, né, vai ser lá no CNPJ dela, ela que vai gerenciar tudo e depois eles fazem o acerto aí gerencial deles. E se for no próprio CNPJ do consórcio, né, então ali ele mesmo já vai fazer toda a operação aí desta retenção. Lembrando que precisa, lógico, observar que não são todos os tipos de serviços que sofrerão a retenção do IR, né? Então precisa assistir os outros vídeos aí, principalmente o primeiro vídeo, que lá eu faço menção aos artigos que vão ter essa retenção aí de IR, né? A 1,5% ou 1%, ok? As SCPs, por sua vez, elas não têm personalidade jurídica, né? Ela não tem um CNPJ, chamado aí um contrato de gaveta, mas elas podem sim se unir para também tocar aí determinado empreendimento via esse contrato de gavetas, né? De gaveta. E só que aí nesta situação eles têm que nomear aí via o contrato uma empresa que será chamada de sócio ostensiva. Ela será responsável por todo aquele empreendimento aí desta sociedade, desta SCP. Então esta empresa líder é a que vai fazer a retenção dos IRs, ela que vai prestar as informações aí na DCTF dela, lá na DIRF dela, entendeu? Então nesse caso. Agora tem um diferencial aqui que é importante. Eu expliquei anteriormente que o tomador de serviço, ele pode compensar as retenções de IR com os créditos líquidos e certos que porventura eles têm, né? Eles vão fazer a PDComp lá, bonitinho, vai compensar, né? Vão liquidar esses débitos com esses créditos. Mas no caso de SCP, não pode fazer uma PDComp para compensar. Ela tem que fazer essa compensação se caso a SCP tiver crédito dela, ela terá que fazer via formulário, protocolar lá na Receita Federal o pedido desta compensação. Não será aí via PDComp, né? Então precisa ficar atento a isso. Agora, o que ocorre em relação à parte da contabilização, né, do IR, é importante que vocês, acho que vou passar algumas informações assim rapidamente, mas não vou entrar muito em detalhes, é que às vezes as pessoas ainda têm dúvidas, né, em relação à contabilização aí. Então, o tomador do serviço, quando ele receber a nota fiscal dele lá na empresa, o que ele vai fazer? Ele vai contabilizar, ele vai debitar serviços de terceiros, que é uma conta de resultado, né? Ele vai lá e vai fazer o lançamento lá daquela nota, vai pôr o valor, quanto foi. E vai creditar fornecedores de serviços, que é uma conta lá do passivo circulante. Ele vai lá e credita, né, o mesmo valor daquela nota fiscal. Aí o que vai acontecer? Pela apropriação do IR, né, do imposto, o tomador ele vai debitar fornecedores de serviços, que é uma conta lá do passivo circulante, né, vai ficar lá debitada, e contra a conta crédito IR a recolher, que é uma conta também lá do passivo, ele vai ficar lá para recolher, até a data do vencimento, né.
E aí, quando o tomador for pagar o fornecedor, quando ele for pagar o prestador de serviço, o que ele vai fazer? Ele vai debitar fornecedor de serviço para baixar aquela conta lá do passivo, né, que estava a crédito, ele vai debitar para fazer a baixa que ele está pagando o fornecedor, contra a conta caixa, né, ou banco, de repente, se estiver pagando por caixa ou banco, né, na realidade é banco, né, ele vai creditar essa conta, porque está liquidando aí, está pagando. E pelo pagamento do IR, o que ele vai fazer? Ele vai debitar o IR a recolher, porque vai estar lá na conta do passivo, a crédito, aí ele vai, contrapartida, debita, né, e credita lá a conta caixa ou banco, né, quanto ao pagamento aí desta retenção. E, por sua vez, o prestador de serviço, quando ele emitiu a sua nota fiscal lá bonitinha, como que ele vai contabilizar essa nota dele? Pela emissão da nota, ele vai fazer o quê? Ele vai debitar lá no ativo circulante dele, ele vai debitar clientes, né, a conta clientes, e vai creditar a conta de receita de vendas, né, ou receita de prestação de serviço, lá na conta de resultado. Em um outro momento, em uma outra situação aí, eu vou começar depois a gravar alguns vídeos para vocês, explicando um pouco aí sobre a contabilidade, sobre contabilização, como funciona. Aí eu vou explicar para vocês o que são essas contas, né? O que são essas contas aí de resultado, né? Que a gente chama de DRE, tá? Mas não vem ao caso aqui agora não, ok? E pela retenção do IR, o que ele vai fazer? Ele vai debitar lá no ativo circulante dele uma conta de IR a compensar, e vai creditar a conta clientes, também a conta, né, lá do ativo circulante. O que vai acontecer? Quando ele receber esta fatura, né, quando o tomador pagá-lo, ele vai debitar o caixa ou banco, porque está entrando dinheiro para ele, e ele vai dar baixa aí na conta do cliente, ele vai creditar a conta clientes, né. E desta forma, eu encerro aqui este mini cursinho do IR. Nós falamos aí nesses 5 vídeos, né, praticamente aí um resumão do que vem a ser esta retenção na fonte do IR. O embasamento legal é o regulamento do imposto de renda, o RIR, né, 3.099. Falamos aí dos artigos que se referem a estas retenções. Falei também aí de soluções de consultas, né, que às vezes ocorre de ter retenções aí de determinados tipos de serviços que não estão lá no RIR, mas foram respostas aí da Receita Federal que tem que ocorrer a retenção, né. E aí passamos por várias outras situações, explicando cada um deles. Assista todos os vídeos, do 1º ao 5º, vocês vão conseguir ter uma boa noção aí do que vem a ser esta retenção na fonte deste IR, tá bom? Eu os agradeço mais uma vez, vou continuar pedindo, se inscreva aí no meu canal do YouTube, né? Dessa forma, todas as vezes que eu disponibilizar aí os vídeos, novos vídeos, vocês vão sempre recebendo um comunicado, né? É importante para mim. E outra, né? Deixa aí, por gentileza, os comentários de vocês, se vocês estão gostando dos vídeos que estou disponibilizando aí para vocês, né? Também, se não estiverem gostando, deixe também o comentário. É importante, né? Até eu saber o porquê, onde estou falhando, quais informações eu poderia estar adicionando aí para facilitar o entendimento e a vida de vocês, tá bom? Conforme eu expliquei desde o início, né, eu já atuo aí há mais de 25 anos só na área fiscal tributária, né, uma área muito apaixonante, é uma área que eu gosto muito, sinto prazer em trabalhar nesta área, né, principalmente poder ajudar aí as pessoas, né, distribuindo um pouco desse meu conhecimento, e eu espero estar contribuindo de uma forma positiva com todos vocês. Tá bom? Muito obrigada! Até um próximo tema, né? Vou escolher aí um tema importante, um outro tema legal que possa auxiliá-los aí. Tá bom? Muito obrigada a todos, até a próxima!